Então, pessoal, boa tarde. Muito bom ter vocês por aqui, né? Eu sou a Priscila, a mãe do Abner e do André. Nós temos aqui a nossa convidada especial, que é mais do que especial. Ela é fantástica, Jaqueline Salviano, né, Jaque? A mãe do Gabriel. Eu vou pedir para ela se apresentar e a gente vai falar um pouquinho hoje, né, Jaque, sobre como são esses impactos do diagnóstico na nossa vida, né, na nossa família, um pouquinho do que a gente vive e deixar aqui alguns recadinhos, né, pro pessoal aí que tá assistindo a gente. Tá bom? Isso. Pode se apresentar. Então, meu nome é Jaqueline, eu tenho um rapazinho de 15 anos, que é autista. Ele tá quase fazendo 16, ele faz agora em junho. Uhum. E assim, não sou doutora em nada. Sou uma mãe que vive o autismo há 15 anos. E o que eu puder passar para vocês de experiência, para poder cortar caminho. Porque a minha via sacra foi muito grande. Mas, né, há 10 anos atrás, não havia essa comunicação, essa informação, não existia nem WhatsApp. Então, eu bati muito a cabeça. Então, eu acho que tudo que a gente puder fazer para ajudar as pessoas que estão chegando hoje, que estão tendo o seu diagnóstico hoje, para acelerar esse processo e ter uma qualidade de vida, né? Poder proporcionar uma boa qualidade de vida para os seus baixinhos, para a sua família, poxa, a gente está aí para isso. Verdade. E assim, você criou lá a sua página, né? Eu esqueci o nome da sua página, meu Deus do céu. Essa quarentena, a gente começa a buscar algumas coisas, né? Uhum. E eu tinha muita vontade de ter uma página, mas aquela aceleração do dia a dia, eu não conseguia fazer e ia empurrando, e agora eu criei. A página chama de Frente com o Autismo. Isso. E aí, quem quiser mandar mensagens, fazer perguntas, eu deixo sempre muito claro, quem me conhece sabe disso, que eu sou uma pessoa muito transparente. O que me perguntar, eu falo, eu não escondo nada. Eu acho que a informação é a maior arma que a gente tem para lidar contra o preconceito e para amenizar nosso dia a dia, né? As dificuldades que essa condição impõe. Informação é tudo. Verdade. Então, fiquem à vontade para conversar comigo. Isso. Então, gente, podem perguntar à vontade. Vocês viram que ela liberou, né? Liberou geral aqui as perguntas. Eu, assim, te admiro muito, Jaqueline, né? Toda essa sua abertura para falar, porque não é fácil, né? É um tema assim que é complicado, são dores que a gente vive e só quem sabe, né? Quem passa por essas situações é quem sabe, né? O que passa. E muitas mães precisam disso, né? Tanto que quando você criou a página, nossa, super te apoiei, te parabenizei, porque não é qualquer mãe que tem essa abertura, né? Mas você pode ter certeza que assim a gente vai conseguir ajudar mais pessoas, gente. Então a página é página do Facebook, tá, gente? Entra no Facebook e procura a página de Frente com o Autismo. Bom, Jaque, eu queria te perguntar, né? Te fazer algumas perguntas e aí a gente vai conversando, né? Em relação a essas perguntas. Então, você falou que antigamente era mais difícil, né? Toda essa questão de informação e tal. Como que você começou assim a ter essas informações sobre o autismo na sua época? Como que você começou a entender esse mundo? Porque antigamente realmente não tinha um Google, né? A gente não tinha tanto acesso, né? Como que você conseguiu? Porque você sempre foi muito atuante, né? Como que você conseguiu entrar, né? De onde que você tirava informação, revista, era um noticiário? Como que você se virava nessa época? Então, logo que a gente teve o diagnóstico, o próprio psiquiatra infantil de Gabriel, lá de BH, ele passou um link para a gente investigar
pesquisar. E Tá. através destes links, eu fui descobrindo pessoas. E uma das pessoas que eu descobri foi uma nutróloga de São Paulo. Ela chama Simone Pires. Ela tem um filho autista. E por coincidência, eu estava num consultório e abri a revista Veja e tinha uma entrevista dessa Simone Pires na revista Veja. Que legal! Coisas. Verdade. Então, eu entrei em contato, a gente marcou consultas por Skype, porque não tinha condição de parar em São Paulo, meu filho naquela época. Então, as primeiras consultas foram por Skype. E ela me passou links também. Naquela época existia, chamava Yahoo Groups. Então, existia um grupo de pais e profissionais que lidavam com autismo. Esse grupo era muito atuante, era a única coisa que existia naquela época, era Yahoo Groups. E lá, os pais se uniram e nós fizemos uma vaquinha. E nós conseguimos imprimir a primeira revista de autismo em língua brasileira, em língua portuguesa, que vocês devem já ter visto, que chama Revista Autismo. Já. Alguns pais trabalhavam em editoras, cada um na sua área, e buscaram profissionais, fizeram as entrevistas, nós pagamos, editamos, e aí cada um pediu ali 20 exemplares, e assim a informação foi chegando. Eu pegava essas revistas, eu distribuía nos consultórios dos pediatras que tinham na época, era o Dr. Cacau, Dr. nem lembro, e distribuía essas revistas para as FONs, TOs, e era através disso mesmo. Era Yahoo Groups que dava todo esse conhecimento para a gente. E eu ia ali testando os links. Nossa, já que eu fico pensando, porque assim, se hoje a gente ainda tem muita dificuldade com o diagnóstico, né? Às vezes o autismo mais severo, ele passa não desapercebido, mas ele passa, às vezes ele vem com outro diagnóstico. Mas você imagina os meninos que são leves, né? Ou até eu já vi casos de moderado passar batido. Eu imagino que se hoje, na época que a gente tem tanta dificuldade ainda com o diagnóstico, eu imagino como é que era na sua época. E assim, como que a gente, né, como que a família, ela busca informação e ela na minha opinião, o fio condutor dessa informação para a sociedade e às vezes até para os profissionais. Eu já sentei com um profissional que me pedia às vezes ajuda, né, de não saber como lidar, né, e pensa, eu sou a mãe, né, e aí o profissional que tinha que me dar essa informação, né, então assim, eu vejo que hoje a gente já está engatinhando, né, já deu uma boa engatinhada, mas a gente ainda não tá, a gente está querendo andar, né, nesse aspecto. Exatamente. A gente está querendo andar. Eu penso assim, Priscila, a família, ela tem que, se a família não abraçar a causa, ela não vai conseguir, não adianta colocar essa responsabilidade só na mão dos profissionais, porque infelizmente hoje, eu acho que quem está chegando hoje tem que pôr as mãos para o céu, porque hoje é outro nível. Mas naquela época, se você não abraçasse a causa e não corresse atrás, eu já ouvi de médicos renomados falarem que meu filho não falava, porque eu dava tudo na mão dele. Para de dar as coisas que ele vai falar. Nossa. Ele ia morrer de fome. Uma criança com 6 anos que não fala nada. Sim. Então, eu acho que a família tem que ter humildade de quando uma pessoa de fora te deu um alerta, ela fala assim, opa, porque no meu caso, por exemplo, era o meu primeiro filho. Eu não tinha experiência, eu não tinha uma base de comparação. Então, tudo que ele fazia para mim, eu tinha um livro do tal doutor Rinaldo Delamare, e eu seguia as orientações dele, e Gabriel, ele estava ali dentro daquele contexto. Tinha coisas que ele era muito além do que estava ali. Então, para mim, ele era uma criança normal.
Sim. Agora, depois que veio o diagnóstico, que eu fui pegar os videozinhos do Gabriel com 6 meses, as estereotipias estavam ali, os bracinhos voando, os gritinhos. Quer dizer, hoje eu enxergo o autismo lá com o bebê. E o diagnóstico veio com 5, quase 6 anos. Verdade. Hoje eu tenho a Isadora, eu consigo comparar. Gente, que diferença. Se a Isadora tivesse vindo primeiro e o Gabriel depois, eu não precisava de ninguém, não. Eu mesma dava o diagnóstico. Né? Sim. Então, a gente tem que ter humildade de quando uma pessoa chegar para você e falar, olha, tem alguma coisa estranha, tá fora do padrão, investiga. Eu acho que não custa, né? Não custa a pessoa procurar um profissional e dar uma investigada. Sim. Né? E isso que você tá falando é muito importante. Eu já passei por isso, porque assim, como mãe, a gente observa algumas questões nos filhos de outros também, né, Jaque? E eu já passei por isso. E tem uma outra questão também, que é isso que eu queria falar. Você como mãe ouvir, né? E às vezes a pessoa ela tem medo de falar. Eu já passei por 2 situações. Eu falar e a mãe não aceitar, e depois de um tempo eu saber que aquela mãe realmente teve o diagnóstico, mas de primeira ela não aceitou. E teve uma pessoa também que me procurou, que era tia, e que percebia essas dificuldades numa determinada criança da família dela. E ela me procurou com medo de falar, com medo de ser mal interpretada, com medo de, né? Mas aí o recado que eu dou também é esse, não deixe de falar. Infelizmente, alguém sempre vem com a pior notícia, né? Alguém tem que dar notícia. Se a gente que é mãe não tá, às vezes, querendo aceitar, né? Cada uma tem um jeito de ser e a aceitação realmente é difícil, né? Mas faz parte. Se você vê, não deixa de falar. Porque quanto mais cedo você falar, alguém vai dar a notícia, né? Mas mesmo que essa mãe não aceite, com o tempo ela vai ficar com aquela pulga atrás da orelha e ela vai ter que aceitar, né, Jaqueline? Numa hora ou outra a gente tem que encarar a realidade. E às vezes, se a pessoa deixa de falar, a mãe deixa de ouvir, né? Sim. Eu tenho 2 casos que eu achei muito interessante, assim, a conduta dessa mãe. Ela me mandou uma mensagem pelo WhatsApp e falou assim, olha, eu sei que você tem um filho autista, né? Você já tá lá na frente. E por tudo que eu conheço de você, eu queria te mandar um vídeo do meu filho que você analisasse para mim. O que você vê? O que você percebe no meu filho? Nossa, olha a responsabilidade, né? Eu vou ver. Tá. Ela mandou o vídeo. Eu vi o Gabriel ali. Não. Eu falei, olha, eu vou usar da mesma sinceridade que você teve comigo, né? Vamos papo reto. Eu não sou doutora, mas eu tenho experiência de vida, de prática. Eu vejo meu filho nesse vídeo, tá? Então, assim, você quer cortar caminho? Vai direto no psiquiatra infantil. Isso. Eu tenho esse para te indicar. O que deu o diagnóstico do meu filho é esse. Mas às vezes você tem algum perto da sua casa, pelo menos para esse primeiro contato, você se sentir mais segura perto de casa. Isso. Né? Vê o que ele te fala. 15 dias depois ela me ligou. Jaqueline, você estava certa. É autismo. Nossa, Deus. Então, assim, eu achei de uma humildade dela mandar, se expor, entendeu? Tem um outro caso que é completamente diferente. O filho já é adolescente, já estava na faculdade. E ela sempre reclamou comigo que os médicos não davam diagnóstico do filho dela. Falavam que ela estava doida, que ele não tinha nada e que ela estava caçando em DACA. Ela estava... A gente ouve muito isso, né, Jaqueline? Infelizmente. Eu já ouvi isso. Eu vi esse menino crescer, né, 8, 9, 10, até ir para a faculdade. E a gente percebia que ele não interagia. Os coleguinhas estavam do lado, ele passava a mão nas grades da escola, voltava.
Quando estava no aniversário, ele era extremamente hiperativo, aquele comportamento que foge um pouco Aham. de menino levado, ansioso, é aquele excesso. Uhum. E eu pensava, tem alguma coisa aí. Mas enfim, as nossas vidas tomaram rumos diferentes e eu fui reencontrá-la com ele já na faculdade. E aí ela conversando comigo, eu falei com ela assim, eu vou te emprestar um livro, então você procura na internet, que chama Estratégias para Pais e Professores, é sobre Asperger. Hoje não existe mais, né? Essa Não. cultura, né? Não. Mas era sobre Asperger. Eu falei, lê esse livro. Ela me ligou e me disse, Jaqueline, meu filho se encontrou. Olha só. Ele leu isso comigo. Olha. É isso, ele se viu ali. Então pronto, resolvido. Né? Agora você não sabe quanto que você está. Você sabe o que você tem, né? Por que você tem, às vezes, essa dificuldade de interação, de socializar? Uhum. Porque ele tem cognitivo preservado. Uhum. É totalmente diferente, né? Exatamente. E o que acontece, Jaque? Quando a gente fala de diagnóstico, né? É isso que eu queria deixar também aqui. A gente não quer um diagnóstico para... O diagnóstico não resolve problema, né? Muito pelo contrário, né? Mas assim, o diagnóstico é importante porque são muitas perguntas que são respondidas com o diagnóstico. Igual você falando aí, o menino dele é um caso de o antigo Asperger, né? Que hoje é o autismo leve. Ele vai ter uma vida totalmente diferente, porque é a condição dele. Ele não é típico. Então, assim, o diagnóstico ele vai responder muitas perguntas. Ele vai trazer um fio condutor ali que vai trazer todas as outras questões que precisam ser trabalhadas, tanto com a criança quanto com o jovem, o adolescente, o jovem, o adulto. Ele pode fazer um tratamento para ajudar nas comorbidades, para se encontrar. Isso que você falou é muito importante. Ele se encontrou, né? Então, disso aí que vem a qualidade de vida. Muitos adultos, adolescentes ou jovens, quando a gente vai falar agora em relação aos jovens e adultos, muitos têm problemas com ansiedade, transtornos de ansiedade, desencadeiam outros problemas porque não se encontraram, porque não se entendem. Entende? Isso é muito importante. E para nós que somos mães, para a gente poder dar a qualidade, ou pelo menos tentar, né? A qualidade de vida melhor para o nosso filho, a gente também precisa do diagnóstico. Então, muitas mães correm do diagnóstico com medo, achando que vai rotular meu filho. Não, é muito pelo contrário. O diagnóstico ele vai trazer, vai dar uma direção para a gente do que fazer diante dessa realidade, né? Isso aí, com certeza. Então, e aí, Jaque, eu queria falar um pouquinho sobre o impacto desse diagnóstico na nossa realidade. Você poderia falar um pouquinho da sua vida? Porque assim, igual eu, assim, tenho certeza que você já está lá na frente. Eu tenho muita coisa ainda para caminhar e você já está com o Gabriel, já um rapaz, um adolescente, já passou muita coisa que eu sei, né? Mas graças a Deus está aí firme e forte, né? Caminhando. Então, assim, como que foi o impacto de todas essas coisas que você já viveu com ele na vida de vocês, em família? O que você podia falar pra gente um pouquinho em relação a isso? Então, quando você fala o impacto do diagnóstico, você quer dizer assim, aquele momento ali do diagnóstico, que as pessoas às vezes falam daquele momento de luto, ou você quer que eu fale de uma forma geral já? De uma forma geral. Social, emocional. Tudo. Pode falar o que você tiver aí pra falar. Fica à vontade. É muita coisa. Uhum. Então, se você vê que às vezes eu tô me estendendo muito... Preocupa não. Eu faço assim, ó. Tá? Fica à vontade. Então, o impacto, a primeira coisa é o impacto na família, né? Eu vejo assim, que qualquer impacto de qualquer área, uma condição sua para com o outro,
a sua postura, ela vai refletir muito no impacto que isso vai causar na sociedade. Sim. Né? Então, por exemplo, se você recebe um diagnóstico e chega na sua família em prantos, em desespero, você pode desencadear uma reação de pranto e desespero nas pessoas também. A gente tem que respeitar que cada ser humano é único, cada um reage de uma forma. Fala-se muito nesse luto do diagnóstico, mas isso a gente tem que respeitar, mas ele tem que ter um prazo. É momentâneo. Isso. Você não pode ficar presa naquilo ali, não. Ela chora assim, foi tudo pra fora, depois você arregaça as mangas e vamos à luta da qualidade de vida dos nossos filhos. Isso mesmo. Tá? Então, por exemplo, começando lá do início, quando a gente teve o diagnóstico, o meu marido, ele veio de Belo Horizonte a Ponte Nova chorando. Não era aquele choro de pranto que ele estava dirigindo, mas as lágrimas desciam direto. Ele me deixou em casa, foi para a casa dos pais dele e ali ele desabou. A minha reação foi completamente diferente. Nós somos diferentes, nós temos criações diferentes, cada um, né? Cada um é cada um. Eu não entendi, às vezes, por que tanto desespero, porque ele chorava tanto. A reação da minha mãe foi completamente diferente, tá? Nós vamos dar motivação para ele, nós vamos dar, como é que fala? Estímulo. Suporte, estímulo. Ajudá-lo, você conta com a gente. E aí, quando a gente teve esse diagnóstico, eu fui para a internet e eu fui pesquisar tudo que eu poderia aprender sobre isso. E aí eu fui fazendo cursos. O Solais, lá no Rio, curso para aprender alfabetização em São Paulo. As professoras dele iam comigo, a gente ia para simpósios, para workshop, tudo que aparecia a gente ia. Então, o bom desses cursos que eu fiz é que eles trabalhavam muito a aceitação. Eu acho que isso é primordial. Então, a partir do momento que você aceita, tudo fica mais fácil. Só que a aceitação, ela tem que vir de mão dada com a informação. Porque o impacto social que as pessoas às vezes temem é o preconceito, é o que é que o outro vai falar daquele comportamento. Então, a minha opinião, se você quer proteger o seu filho, informa a sua comunidade, as pessoas que lidam com você no dia a dia, a sua família, o seu vizinho, aquelas pessoas que têm comércio na rua onde o seu filho passa todos os dias da escola para casa, da casa para a escola. Todo mundo tem que conhecer o seu filho. Porque se acontecer um fato, sei lá, o menino fugir, igual já aconteceu com o meu, quem está ali, eu vou contar esse caso, quem está ali no dia a dia, ele vai proteger o seu filho. É verdade. Se ele vê alguém fazendo alguma coisa errada com ele, ele vai falar, opa, aquele ali é o filho de Jaqueline, tem uma coisa errada ali. Então, a informação, ela é a base de tudo. Já que eu falei isso, eu posso contar o caso? Pode, fica à vontade. Isso é muito importante, eu gosto de contar essa história. Nós trocamos uma secretária uma vez, e por mais que eu expliquei para ela a condição do Gabriel, a ficha acho que não caiu direito. Então, assim, a minha sogra, ela pegava o Gabriel em casa, levava na escola de carro, buscava na escola e deixava em casa, pelo menos naquele início de adaptação, para ter certeza que ele estava entregue. Assim que ela deixou ele em casa, ele subiu as escadas, viu a porta do apartamento do primeiro andar aberta, são vizinhos que a gente ama de paixão. O Gabriel entrou, só que os pais não estavam em casa, só as duas crianças. Ela aproveitou que entrou e falou com a criança, eu vou lá em cima levar a mala dele. No que ela subiu, ele voltou, a criança não percebeu, achou que ele tinha subido também para o nosso apartamento, ele fez o contrário, ele desceu, ele tinha 6 ou 7 anos, se não me engano. Ele abriu a porta. Ele desceu a rua Carlos Marques, todinha. Quando ele chegou lá em frente a Pão e Tal, ele estava no residencial Palmeiras, ele atravessou a rua para ir para Pão e Tal. Era um lugar que a gente vai direto com ele. O que aconteceu? Foi comprar pão. Uma conhecida, nem é amiga íntima minha, mas é conhecida do dia a dia, mora ali. Aí
ela estava entrando no Residencial Palmeiras, na casa dela, ela ouviu e falou assim, é o menino Jaqueline, por que o Gabriel tá fazendo aqui sozinho? Aí ela gritou, Gabriel, no meio da rua, ele olhou e voltou. Uhum. Ele voltou e atravessou pro sacolão. Ela parou tudo e atravessou. Aí ele olhava para ela, morria de rir e saía correndo. E ela ia andando atrás dele. Aí ele atravessou da rua ali do sacolão Badalo pro jardim. Ela foi atrás. Aí eu te falo, ela tinha informação. Se ela não soubesse, né? Não, a consciência dela pesou. Gente, eu não vou ficar em paz se eu não for atrás desse menino. Ao cuidado, à proteção da sociedade que está em volta. Zelando por você enquanto você está trabalhando. Verdade. Quando ele chegou na Kibom, ele pendurou ali no parapeito, né? Uhum. Ele não falava quase nada, a dicção dele era péssima. E ele falou, Ana, fala. Ana é a dona do Kibom. E aí Ana deu a bala para ele, essa conhecida agarrou o braço dele, ele ficou lá pertinho com as balinhas, ela sabia onde eu trabalhava, ela ligou pro meu gestor e falou, olha, o filho da Jaqueline está perdido na praça, mas Deus fica tranquilo que eu estou com ele, pede para ela vir buscá-lo. Eu larguei tudo, eu atravessei aquela sinal de trânsito, eu só ouvi os carros freando. Uai, desespero. Então, assim, você tá vendo, o Gabriel, ainda mais naquela idade, se você olhasse até hoje, se você olhar o Gabriel andando de bicicleta beira-rio, não fala. Não tem nada. Uma criança que não tem um estereótipo, que você vai perceber que ele tem alguma condição, né, que ele tem alguma síndrome, você não vai perceber. Então, se a pessoa não sabe, passa por isso mesmo. Você tem que informar. Como que faz para ajudar, né? Você não tem que ter vergonha. A informação ela é primordial. Tá? Um outro impacto importante, né, no dia a dia. Gente, a gente tem que evitar estresse desnecessário, evitar fadiga. Eu acho que hoje todo mundo sabe que uma criança autista, uma criança que está no PEA, ela tem problemas sensoriais. É audição, é hipo, é a visão, é o paladar, é o tato, é tudo. Então, uma criança que tem uma parte sensorial que pode se desorganizar a qualquer momento, o que você vai fazer com ela no supermercado? O que você vai fazer com ela, às vezes, num lugar que está com sono, com um show altíssimo na praça? Eu evito levar o meu filho nesse tipo de local. Tá? Às vezes você não tem com quem deixar, acontece, você não tem com quem deixar, você vai ter que levar. Né? Então, diante dessa situação específica, você tem que ter um trabalho emocional. E aí, se você não tem um plano de saúde, onde você possa fazer uma terapia, procurar um profissional para te ajudar nessas questões, você, minha amiga, vai ter que trabalhar você mesmo, você e Deus, e pôr na sua cabeça que você não tem que se preocupar com nada que ninguém está falando. Se o seu filho tiver uma crise lá no supermercado e alguém falar alguma coisa, tá doido, não dá limite, fala assim, não é questão de limite. Você não conhece a condição do meu filho. Isso. Ele é autista, ele está tendo uma crise sensorial, que aqui tem informação demais, e ele está tentando se regular, batendo a mão nesse cano, por exemplo, separação. Sim. Porque a criança, para ela se regular, ela busca alguma forma para ela não pensar naquilo tudo que está acontecendo ali e se conter. Então, às vezes, ela vai fazer assim, ela está tentando se autorregular sozinha, tadinha. Ela vai gritar. Vai chorar, né? Se você não quer falar e não quer expor, é um direito seu, mas então que pelo menos não se preocupe com o que os outros estão pensando. Isso aí é um problema particular deles. Um dia eles aprendem, a ficha cai. Ô, Jaque, guarda isso, o resto que você vai falar, eu só quero dar um exemplo disso. Já aconteceu muitas vezes eu estar sozinha com os meninos e ter que comprar as coisas, sabe?
E aí eu falo, ai meu Deus, eu vou ter que ir no supermercado. Pegava e ia. E já aconteceram várias situações comigo de crise, de ansiedade do Abner, enfim, um monte de coisa. E nesses momentos eu penso da mesma forma que você. Onde eu estou, eu tenho que divulgar. Eu tenho que fazer ali o papel, né, da pessoa que vai explicar o que está acontecendo, porque as pessoas não sabem. Então, eu já criei os meus mecanismos também de quando eu preciso levar. Eu tenho toda uma rotina que eu já organizei com eles para poder ir. Hoje, umas estratégias, exatamente. Então, assim, hoje já acontece bem menos. E também os meus meninos já estão aprendendo a se organizar. Então, né? Mas o que acontece? Eu sempre fiz isso. Eu sempre falava. As pessoas olhavam, gente, não repara, ele é autista. Pronto. Quando a gente colocou lá na Maia a carteirinha, eu comecei a sair com essa carteirinha onde eu fosse. No supermercado, eu já pedi para passar na frente por causa dele com a carteirinha, mesmo sem, né, toda essa... Hoje nós temos a carteirinha e mais essa repercussão do Romeu, né, e tal, mas antes não tinha. Então, eu sempre fiz questão, porque assim, quem tem que divulgar é a gente e quem vai correr atrás do direito também é a gente, né? Então, eu sempre fiz isso e é a melhor coisa a se fazer, gente, porque não tem como. Primeiro, esconder, não tem jeito. Você não pode se vergonhar daquela situação, porque é uma situação onde não há o que se vergonhar. Se fosse uma situação, por exemplo, eu penso assim, o filho fez uma coisa muito errada, pegou o que não deveria, isso, né, é motivo de vergonha pra gente, enquanto mãe. Mas comportamento, a gente não tem que se vergonhar de comportamento, dele ser ele, de ele ser quem ele é, entendeu? Então, aconteceu, a gente tem que trabalhar a sociedade para eles entenderem e não ficar ali focando no menino para a sociedade aceitar ele do jeito que eles acham que deve ser, né? Eu penso muito assim, a gente passa alguma vergonha? Passa. Mas assim, se toda mãe fizesse isso, o problema, ele seria assim, o autismo ele seria mais divulgado e as pessoas já teriam capacitação. Lá nos Estados Unidos, no Canadá, Jaqueline, as pessoas chegam com os filhos em qualquer lugar que você fala assim, um restaurante, sabe? Aqui, olha, ele é autista, os profissionais daquele lugar ali, eles já sabem lidar com crise, já sabem lidar com autismo, eles já são informados em relação a isso, entendeu? Então, os países aí de primeiro mundo, eles já estão informados. Nós, se a gente não tem como fazer com que eles se informem de uma forma profissional e tal, é a gente mesmo que vai ter que informar, né? É isso mesmo. Pode continuar aí sua história. Por isso que, assim, em contrapartida da gente falar, eu acho que a sociedade também tem que aprender a não apontar o dedo, a não criticar. A reação da sociedade tem que ser o contrário, tem que ser de ajuda, de acolhimento. Então, Sim. Você que está no supermercado, que está numa fila de banco, que está num lugar público, se você percebe que uma mãe está aflita, está em desespero, uma criança está ali, fica nítido que a mãe está constrangida, que ela está sem graça. Poxa, seja aquela pessoa que chega e fala assim, ô mãezinha, você quer ajuda aí? Você quer que eu entenda ele quando você resolve lá? Posso te ajudar de alguma forma? Sabe? A gente tem que ter esse olhar acolhedor. Eu já vi pessoas falarem assim, nossa senhora, que esse menino para, a mãe dá limite para ele. O meu olhar, eu já tinha pensado assim, tem algo mais ali. Então, assim, no meu emprego, né, no lugar onde eu trabalho, quando eu sinto uma confusãozinha na parte de trás, a pessoa, quando eu acabo de atender, eu já peço para ela, chama aquela mãe que está lá atrás com a criança, pede para vir pro caixa. Pronto. Preferencial, mas eu passo na frente de todos os preferenciais. Por quê? Porque aquele alvoroço, aquilo causa um desconforto para, no mínimo, 4 pessoas. Que é a criança, Sim.
a mãe da criança, a gente que está trabalhando ali, porque é muita confusão, né? Muita confusão, você quer minimizar o tempo daquela pessoa, né? Verdade. E quem tem volta também, que às vezes também fica sem poder ajudar, sem saber o que fazer, aquilo dá uma taquicardia, né? Verdade. Assim, você quer ajudar, mas você não tem o que fazer. Então, poxa vida, a pessoa tem necessidade de estar ali, não tem por que deixar. Tem que resolver aquele problema. Poxa, você é profissional, eu tenho certeza que todo mundo que está ali não vai se importar de passar na frente. Verdade. Você atendeu aquela mãezinha, atendeu aquela criança, pronto. Volta a serenidade, acabou o estresse. Sim. Isso vale para qualquer ambiente de trabalho. Verdade. Eu penso assim. Verdade. Então, aí você pode continuar com a sua história, né? Você estava falando aí a sua questão com o Gabriel, que você sempre falou para a sociedade, a questão da fuga dele, que eu amei. A Abner já me deu uma fugida que eu vou falar com você, que eu fiquei para morrer, assim. Duas, na verdade. Uma eu participei e a outra eu não participei. Então, depois eu conto essa história. Você lembra, né? Pois é. Depois eu conto essas histórias, tá, gente? Porque é história para muito tempo. Mas pode continuar contando sobre o que você pensa, né? Sobre os impactos, né? Que é social, da família. Isso. Então, assim, todo o texto que eu encontrei na internet, tem os 10 mandamentos do autista, que é maravilhoso. Eu xeroquei aquilo tudo, eu distribuí, eu fiz uma reunião, eu chegava igual eu cheguei do workshop do Sunrise, eu tirei fotocópia da apostila, distribuí a apostila para toda a família. Avó, tia, tio, sobrinho, sobrinha, terapeuta, todo mundo que estava envolvido ali, entendeu? Até a terapeuta homeopática dele ganhou a apostila. Então, assim, todo mundo estava engajado, sabia o que era, e eu acho que é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Agora, um outro aspecto é o aspecto financeiro, né? Isso aí é uma coisa, nossa, muito difícil. Porque a gente que tem plano, a gente às vezes se vê sem saber o que fazer, né? Porque não é tudo que o plano pode, né? Existem aquelas terapias alternativas, porque assim, logo que você tem esse diagnóstico, a gente às vezes se perde. Você fica numa fome de lutar contra aquilo tão grande que você começa, parece que você está com espingarda no antigo, tudo calado. Você fica doido. Verdade. Assim, eu realmente, no início, o Gabriel ele tinha terapia todos os dias da semana, ele fazia tudo. E ali o meu marido falava assim, Jaqueline, calma, se você já está tratando com a nutróloga em São Paulo, por que você vai fazer tratamento homeopático aqui? No final das contas, você não vai nem saber o que está dando resultado. Sabe? E aí você não sabe realmente, porque você está fazendo tanta coisa que você não sabe o que vai dar resultado. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque senão você gasta muito dinheiro naquele início ali, e isso te faz falta depois lá. Né? E assim, a infância, a criança ali, ela responde muito bem quando ela começa essas terapias cedo. Né? Então, você foca naquelas principais, escolhas que você dá conta, põe no seu orçamento. Quem não tem plano, vai pelo SUS, procura, luta, corre atrás, mas não pode deixar de propiciar a criança, né? Esse estímulo, essas terapias, elas vão fazer toda a diferença na qualidade de vida da criança. E uma outra que você tiver que pagar por fora, no momento certo, né, pede a Deus sabedoria, discernimento, conversa com seu marido, com a família, e no momento oportuno, você vai propiciando a ela. Então, por exemplo, o Gabriel, quando ele começou a frequentar a piscina demais, eu vi que ele gostava muito de água, eu paguei um personal para ele aprender a nadar. E aí, quando eu vi que ele entrava, mergulhava, saía, eu falava, beleza, não precisei pagar mais do que 4 meses de personal para ele. Ele se vira, pelo menos cachorrinho ele nada. Hoje em dia não faz diferença, porque o menino tá com 1,82 m, sei lá quanto, 83. Não afoga mesmo. Hoje não tem problema. Mas naquela época eu tive que fazer isso, né? Então,
Então, essa parte financeira é uma coisa que a gente tem que ter muita cautela, porque você sabe que se você abala o seu financeiro, você abala o seu casamento também. Né? Verdade. Muitos casais se separam por causa de uma crise financeira. Exatamente. E aí entra também o impacto emocional. Infelizmente, existe uma estatística que, infelizmente, o nível de separação em casais que têm crianças nessa condição é muito alto. Né? Então, é realmente pedir a Deus para dar sabedoria. Eu gosto muito dessa palavra, sabedoria, discernimento, resiliência. Isso que a gente está vivendo agora com o Covid-19, não estou entrando nisso não, mas você tem que ter resiliência, você tem que aprender a se adaptar em situações que fogem do seu controle. Né? Verdade. Então, assim, eu, graças a Deus, eu tenho um marido, parceiro de vida, que abraça a causa comigo, que me ajuda, que vai, que me dá suporte. O bom é que quando você está para baixo, o outro te dá o suporte. O outro que está para baixo, o outro dá suporte. E brigas existem, isso é fato em qualquer casal. Principalmente porque existem muitos conflitos de opinião. Né? Sim. Eu sou muito atirada, eu quero tudo pro Gabriel, o Rodrigo já é mais contigo, ele já pondera, eu acho ele mais sensato que eu. Mas ao mesmo tempo, essa sensatez, ela vai de encontro à minha ousadia, porque eu acho que a gente também tem que ser pra frente. E aí, um vai equilibrar o outro. Tá? Porque assim, deixa eu voltar na história também, que é uma coisa importante. Aquelas festas juninas, de quando a criança arruma aquela choradeira, tadinho, não quer ir, e a mãe, ela quer se realizar naquele sonho de ver a criança ali dançando. Ai, nem me fale! De chorar, a professora já não sabe o que fazer, e a mãe tá, não, eu vou dançar. Gente, independente da criança, se você tem um diagnóstico, é uma criança típica, se é uma criança atípica, respeita a individualidade dela. Se ela está se sentindo desconfortável, se ela não quer dançar quadrilha, para que vai expor a criança a esse tipo de situação? Eu fiz isso com meu filho, por isso que eu estou contando para vocês. Mas graças a Deus a minha ficha caiu a tempo. Muito antes de eu ter o diagnóstico do Gabriel, a minha ficha caiu. Que bom. Puxando a orelha. Jaqueline, pra que você vai expor o menino nesse tipo de situação se ele não gosta? Pra quê? Mas você acha que eu deixei de levar? Não, eu só mudei meu método. Sim. Todos os anos tinha quadrilha, ele ensaiava, ele adorava os ensaios, mas a hora que chegava naquele ginásio esportivo, lotado de gente. Bombinho estourando, menino gritando, estalinho, cheiro de churrasco, cheiro de não sei o quê, luz, o menino ficava louco. Mas aos poucos ele foi controlando essa hipersensibilidade auditiva dele. Então eu ia e falava assim, vamos entrar, Gabriel. Mas aí era assim, se ele quisesse entrar, ele entrava. Se ele quisesse ficar 10 minutos, ele ficava. Se quisesse ficar meia hora, 40. Então tinha vezes que ele ia, entrava, dava um beijo na professora e saía. Aí eu ia dar volta com ele lá no jardim, na padaria, pra todo mundo ver de jeito. Pronto, matou a vontade, resolvido. E realizei. Já teve outras vezes que ele dançou a quadrilha toda. Teve uma vez que a professora pôs ele lá em pé, segurando uma bola, enquanto a turma dançava. Quando terminou, eu fui pro banheiro, frustradíssima, porque eu achei que ele ia dançar, e ele ficou em pé de montado com a professora segurando a bola. Que a bola foi na quadrilha da Copa do Mundo. Aí tá. No final, eu joguei uma bola ali no meio. Tá? Lá no banheiro, ela falou, e aí, Jaque, você gostou? Ela falou assim, eu não, o filho não fez nada. Eu achei que ele ia dançar. Ele se preparou para isso, ele ensaiou. Né? A Daiane frequentava a escola com ele, ela era mediadora, mediadora do meu filho, desde que nasceu, né? E aí, eu falei assim, ele não dançou. Mas eu achei tão maravilhosa a atitude dela, que ela falou assim, pode deixar que ele vai dançar e vai ser agora. Ela voltou, chamou a diretora, chamou todos os alunos e falou, eu gostaria de repetir a dança do segundo ano. E o Gabriel
hotel entrou de mão dada com o noivo e com a noiva, Ah, e uma pessoa ficou direcionando ele, e ele dançou a quadrilha todinha, do início até o fim. olha Eu só. chorei. Foi maravilhoso. Aí eu falei, Aham. agora, Você ficou satisfeita. agora. Mas assim, se eu me calo, se eu não omito, eu fico com vergonha de dizer que eu fiquei chateada. É, Não, você tem que instigar. é, Aí, à medida que os anos foram passando, por exemplo, eu não poderia colocar o Gabriel para dançar com uma criança e no momento exato ele não querer dançar. Aí eu estaria tirando o sonho daquela criança de dançar também. é. Então, o que a gente fazia? A Daiane dançava com ele. E aí, se ele não dançasse, não Não ia estaria ter prejudicando problema. ninguém. Então, durante muitos anos, a Daiane foi a companheira de quadrilha dele. Aham. Então, assim, eu sempre fui atirada. Eu acho que a gente tem que levar. Se não quiser entrar, não entra. Já se eu fosse olhar o Rodrigo, eu nem levava. Nem levava. Então, Aham. tem que ter esse equilíbrio. Né? É. Eu gosto de testar. Né? Uhum. E ele já é mais calma. Né? Então, né, tem esse impacto de conduta, né, às vezes, do pai para a mãe. E tem mães que, da mesma forma que tem muitos pais que abandonam a família, que não aguentam mesmo, e sem querer desmerecê-los, mas eu acho que as mães, elas são mais fortes realmente. Não sei, é o instinto materno, você tá É. ali, 9 meses dentro. Ah, gente, vamos É. ter hipótese, né? Eu acho que é assim, infelizmente. Aham, Tá? sim. Mas tem aqueles paizão, tem muito Tem. paizão aí. Tem mãe que abandona os filhos com os pais, tem mãe que vira, infelizmente, entra no alcoolismo. É. Eu tenho muitos casos. Adoece muito ou foge. Mesmo estando em casa, foge da. É uma fuga. E aí o casal separa porque o pai assume a responsabilidade É. e a mãe já não está impossibilitada. Sim. Então, assim, é por isso que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, porque mente sã, corpo são, Isso. né? Você tem que cuidar de você mesmo, é o que você disse naquela primeira live que você fez apresentando a live de hoje. Acho que foi ontem que eu assisti. Você falando Aham. sobre Aham. cuidar de você mesmo. Isso. Tem mães que chegam no seu consultório tão arrasadas É. que você tem que falar, que você tem que cuidar de você também. É. Né? Toda sexta-feira, a minha secretária tomava conta do meu filho para eu sair sozinha com o Rodrigo, para a gente ter o nosso tempo. Sim. Então você tem que ter o seu tempo, você tem que se cuidar, você tem que escovar um cabelo, você tem que fazer Isso uma mesmo. unha. Eu não tenho muito tempo para hobby, para essas coisas, eu não faço praticamente nada, mas o meu tempo, a unha, escovar o Isso. cabelo, é a minha terapia. Isso mesmo, Jaque. Não dela por nada. Aham. E isso é muito importante, sabe por quê? E eu tenho essas duas facetas, né? Eu sou mãe e sou profissional. E eu me compadeço muito porque eu sei as lutas que a gente passa. Não é fácil, né? Para eu conseguir atender, para eu conseguir ter uma vida profissional, eu preciso cuidar muito da minha saúde mental. E eu sou profissional da área, mas, por exemplo, você é profissional em outra área. Então, assim, a vida continua. E no início, quando a gente recebe diagnóstico, eu acho já que você vai saber falar melhor do que eu. Mas eu acho que por volta ali dos 4 anos após o diagnóstico, a gente fica nessa atualização, né? De cair a ficha. Aí depois do luto a gente corre atrás, aí vem aquela ansiedade, até a gente normalizar. Eu acho que eu normalizei recentemente. Tem pouco tempo que eu normalizei, assim, né? Porque realmente é isso. E quando você, nesse período de tempo, que você enfrenta muito desses desafios no relacionamento, né? Com a gente mesmo e enquanto casal, né?
Então, assim, eu sempre falo isso para as mães, porque depois que o tempo passa, eu acho que a gente amadurece, a gente entende que também não é na nossa força, que por mais que sim, a gente tenha que fazer tudo que está ao nosso alcance, porque para a gente também ter a consciência tranquila em relação a isso, né? De poder dar para o nosso filho tudo, de pensar assim lá na frente. Eu penso assim para mim hoje, já que ó, eu quero chegar daqui a 10 anos e ter na minha consciência assim, eu fiz tudo que eu pude. Entendeu? Exatamente. É isso. Independente de como vai estar, independente do retorno, eu ter essa consciência, né? Essa confiança, Você né? ter consciência de que você não foi omissa, Isso. você propiciou, né, as oportunidades, os estímulos que cabiam, porque também a gente não pode fazer uma loucura, que é isso que você falou, você me perguntou, do diagnóstico, até como é essa transição de 4 anos, 5, 6, a gente vai passando por etapas, né? Então, assim, num primeiro momento, é isso que você falou, você fica louco, mas fica tudo pelado. Então, eu já falo para quem está começando agora, cuidado com isso, cautela, porque são muitos anos de terapia, o autista, ele tem terapia pro resto da vida. Se você torrasse o dinheiro todo no início, uma vez eu perguntei para um médico do meu filho, essa agitação, essa hiperatividade do Gabriel, isso vai passando com o tempo, porque o cérebro vai amadurecendo, ele vai ficando calmo. Ele me deu uma resposta que eu fiquei... Ele me tirou do prumo. O que falou? Ele disse assim, mãezinha, aproveita que você tá na fase boa. Eu falei assim, poxa, se eu tô na fase boa, você não viu nada. Nossa, Deus. A adolescência é muito pior. E aí, realmente, segura a sua onda da infância até a adolescência, porque a adolescência, se for uma criança típica, já é difícil, são conflitos, são hormônios. Você imagina uma criança autista, ainda com deficiência intelectual, igual meu filho, para ela assimilar tudo que está acontecendo no corpo dela, os anseios, as vontades, saber o que é, para que serve, como é que faz, como que é. Sabe, a criança entra em crise. E assim, nesse momento, você vai precisar de recurso. Né? Se você não tiver ajuda na cidade onde você está, você vai passar aperto. Porque a nossa cidade não está preparada para receber um adolescente em crise. Você tem que ir embora com ele para outro lugar. Né? Quem me conhece, eu imagino que saiba, há 2 anos atrás eu tive que ir com meu filho para Belo Horizonte. A minha vida parou por 2 meses. E aí, por isso que eu falo que a informação ela é importante, porque se eu não fosse uma pessoa aberta, que explicasse as coisas e não contasse, o meu emprego, por exemplo, eu devo muito aos meus gestores, aos meus colegas, porque houve uma parceria inexplicável. Eles só falavam comigo, cuida do seu filhote. A gente segura as pontas aqui. Que bom, né? Eu pedi para adiantar férias, porque eu também tinha todo o cuidado, a preocupação de não de atrapalhar lá, né? Aquele mesmo, eu preciso do meu emprego, meu plano de saúde, os benefícios. Sim. Nossa, o plano de saúde é tudo pra gente, uma mãe de autista, né? Mas então, não se preocupe, você vai tirar as férias do dia que você marcou. Então, eles me deram total apoio, eu não fui prejudicada em nada. Que bom. Então, mas por quê? Porque a comunicação foi feita, eles sabem, eu sou uma pessoa que eu não falta apoio, eu não invento desculpas. Meu nome é trabalho. A hora que eu entro na minha empresa para trabalhar, eu esqueço a minha vida pessoal. Isso. Porque eu também sou assim. Se eu deleguei responsabilidade, eu confio. Sim. E também, um outro detalhe, comigo foi assim, né? Eu estou contando a minha experiência. Quando a gente teve o diagnóstico, a gente teve que optar. Então, assim, eu fiquei com o meu emprego. O Rodrigo, ele é autônomo. Então, ele é uma pessoa que, em qualquer emergência, as funcionárias ligam para ele. E ele dá esse suporte. Então ainda tem essa escolha, né? Trabalhar e desligar. Então, ainda tem essa outra faceta, assim. São escolhas que a gente tem que fazer para também alguém estar ali junto em casa, né? Ô, Jaque, a gente só tem 2 minutos. Já.
A gente vai ter que marcar um outro dia, tá? E o pessoal tá gostando, né? O que eu vou fazer? Eu vou finalizar e a gente vai estender essa live para um outro dia, se você permitir, tá bom? Porque tá sendo top, ó. Eu quero agradecer o... Então, vamos combinar, tá, gente? Isso. Aí, pessoal, a gente vai trazer para vocês a data, o horário, tudo direitinho. Eu quero agradecer todo mundo, um monte de gente mandou recadinho, Jaqueline, um monte de gente. Depois, ó, vai ficar um monte. Então, o que nós vamos fazer? Essa live vai ficar gravada aqui durante 24 horas no Instagram. A gente tá gravando, mais pra frente eu vou disponibilizar ela no YouTube, o pessoal vai poder ter acesso aí, tá bom? Tá bom? Então, a gente vai combinar, né, Jaque? Pra semana que vem a gente finalizar essa live. Porque tem muita coisa, até pra eu falar também, né? Mas foi muito bom te agradecer imensamente, né, pela seu companheirismo, e a gente tá junto aí, né, nessa luta, na graça de Deus. O Gabriel é lindo, tá? Jaqueline, muito obrigada. Para as mães, a gente vai combinar depois de refazer, de fazer um outro momento, tá? Tá ok. Então tá bom. Tchau, gente. Beijo, tchau, com Deus.